Olá pessoal, conforme prometido, vamos falar brevemente sobre o condomínio antissocial. Primeiramente, eu gostaria de frisar que muitos fazem confusão com a palavra condômino, que se refere ao proprietário do imóvel. Assim, o inquilino, o locatário não são condôminos, mas sim moradores, possuidores. Essa distinção se faz necessária, por exemplo, para fim de participação em assembleia, o direito do voto, para aprovação, alteração da convenção e algumas outras responsabilidades. Aliás, o artigo 1334, parágrafo 2º do Código Civil, equipara algumas figuras ao proprietário. Gostaria de frisar que alguns direitos dos condôminos estão previstos no artigo 1335, enquanto os deveres estão sinalizados no artigo 1336, ambos do Código Civil. Pois bem, a figura do condomínio social é aquele que não tem uma conduta compatível com a vida em condomínio, que não respeita as limitações naturais, que viola os princípios de convivência social, que se atrita com os vizinhos, apresentando um comportamento insuportável na vida em condomínio. Arnaldo Rizzardo, em sua obra sobre o condomínio edilício e incorporação imobiliária, descreve a conduta do antissocial, que pode ser na desobediência das regras do regimento interno, como as perturbações do sossego, algazarra, as posturas inconvenientes, a utilização do apartamento para prostituição, comércio de drogas e etc. Para este tipo de condômino, o Código Civil trouxe, no parágrafo único do artigo 1337, uma sanção pecuniária de até 10 vezes o valor da contribuição condominial. Vejam que essa sanção poderá ser aplicada tanto ao condômino, ou seja, ao proprietário do imóvel, quanto ao possuidor, ou seja, o ocupante da unidade, conforme consta na obra do saudoso Caio Mário, atualizada pelo Silvio Capanema. Como eu disse anteriormente, a sanção mais rigorosa prevista na lei é de natureza pecuniária. Todavia, o Poder Judiciário tem inovado e afastado alguns condôminos antissociais, conforme exemplos que já trouxemos. Isso porque essa prática já existe em outros países, conforme descreve o autor Haroldo Fasano em sua obra. Segundo o autor, várias outras legislações, como as da Alemanha, da Guatemala, do México, da Bulgária e da Espanha, autorizam a obrigação da venda da unidade ou a interdição do uso em decorrência do descumprimento dos deveres, ou seja, na possível configuração da conduta do condomínio antissocial. Então, a doutrina diz que a sanção pecuniária prevista no Código Civil muitas vezes torna-se ineficaz, ou seja, letra morta, incentivando as condutas que põem em risco a convivência civilizada, deteriorando de forma insuportável a convivência, a qualidade de vida dos condôminos, no condomínio. Imagine a situação daquele condomínio social que é punido com uma multa. Então ele efetua o pagamento, pronto. Provavelmente ele poderá reiterar naquela conduta antissocial, mesmo que posteriormente seja aplicada uma multa de valor elevado. Já trouxemos exemplos de exclusão ou expulsão do condomínio social, lembram? Sabemos que o direito de propriedade não é absoluto e sofre limitações constitucionais. Com base nisso, parte da doutrina e da jurisprudência entende pelo cabimento da medida, de forma excepcional, quando as penalidades de multa previstas no Código Civil não surtem mais efeito em relação ao condomínio social. Mas, repito, ainda não há, na nossa legislação, algo no sentido de excluir e expulsar o condomínio social. Esse tema foi tratado na 5ª Jornada de Direito Civil do CJF. Então foi aprovado o enunciado 508, que dispõe sobre a possibilidade de exclusão do condomínio social, desde que haja ulterior aprovação da Assembleia. Isso para garantir a função social da propriedade e vedação do abuso de direito. Neste caso, a mitigação do direito de uso e habitação em relação à função social da propriedade, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, já mencionou positivamente o enunciado do CJF no julgamento de um recurso especial, no ano passado. Então, vejam que o tema do condomínio social é extremamente polêmico e renderia horas, dias de conversa. Portanto, saibam que apesar de não prevista em lei, existe a possibilidade, a hipótese da relativização do direito de propriedade do condomínio social, ou seja, interdição temporária ou até mesmo definitiva do uso da unidade imobiliária. Isso em prol da coletividade, conforme o entendimento doutrinário, jurisprudencial e também do direito comparado. Conforme falado, essa medida é extrema, diante de situações excepcionais, condutas reiteradas e não diante de um ato isolado do condômino infrator. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esses foram alguns comentários sobre o condomínio social. Até logo!